Oi, gente! Bem-vindos ao canal Fios de Luma Crochê. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Luma e na videoaula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse cesto lindo em formato de maçã com uma tampa de encaixe perfeito que vocês vão se apaixonar. É uma peça decorativa, funcional e super fofa para presentear ou deixar um cantinho da sua casa, escritório ou ateliê mais especial e organizado. Então deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para acompanhar muitos tutoriais, dicas de materiais e técnicas do básico ao avançado. E muito mais sobre esse nosso universo encantador do crochê. Aqui eu fiz uma comparação com o fio premium e o residual. Este é com premium e a base também em crochê. Ficou menor porque o fio ele é de 26 milímetros, é um fio mais fino. E o outro eu fiz com o fio residual, é um fio mais espesso. A base desse cesto também eu fiz com o acrílico, então essa maçã ficou maior. Vocês podem fazer com o fio de preferência de vocês, a receita vai ser a mesma. O que vai mudar é o tamanho da maçã de vocês. Então vamos para os materiais. Eu escolhi o fio premium, 26 milímetros, para a gente fazer o nosso cesto. Aqui eu peguei um restinho de fio residual para fazer a folhinha. Pode ser no tom de verde, de preferência de vocês, tá? E um tom marrom para fazer o nosso caule. Neste caso aqui, eu peguei um fio residual da Fisher. Vejam, ele é bem espesso, bem diferente do fio verde. Então, nesse caso, eu vou cortar ele ao meio para que ele fique mais fininho. Então, eu indico vocês a optarem por fios mais finos, no caso do caule e da folhinha. Caso não tenham corte no meio fio, é um pedaço pequeno que vocês vão precisar e fica mais delicado, fica mais bonito. Vejam, a gente precisa que a folha e o caule fiquem bem delicadinho para que combine com a peça. Para esse trabalho, eu vou utilizar a agulha 5.5, compatível com o meu fio, e também vou utilizar a agulha para arremate 3.5 e a agulha de tapeceiro também para arremate e alguns outros detalhes. Tesourinha. Cola, pode ser a cola instantânea, a cola de preferência de vocês. Vamos começar então fazendo o nosso anel mágico. E dentro do anel mágico, nós vamos colocar mais 6 pontos. Então, esse primeiro aqui a gente não conta. Vamos contar agora mais 6 pontos. Ficamos com um total de 7 pontos, contando com o primeiro ponto do anel mágico. Agora nós vamos fechar o nosso anel mágico com bastante cuidado, para que a gente não arrebente o nosso fio. Eu também aconselho a não apertar muito nesse momento, tá? Fechem, mas deixem um espacinho, para que não fique muito difícil fazer os primeiros pontos. Agora a gente vai entrar no primeiro ponto, de trás para frente. Vamos puxar de frente para trás a nossa correntinha. Ajeita a peça, veja se não ficou muito largo a primeira alcinha, dá uma ajustada. Agora a gente vai vir aqui embaixo dessa alcinha e vamos sair lá atrás, no meio do ponto. Vejam como eu estou mostrando. Deixa eu mostrar aqui. Vocês vão entrar embaixo dessa alcinha e vão encaixar atrás, no meio das perninhas do primeiro ponto. Saiu ali, e aí é ali que a gente vai puxar o nosso fio do rolo, certo? Entrou, encaixa o fio e puxa. Encaixou na outra alcinha, fechou. Agora a gente já tem o nosso primeiro ponto baixo centrado. Vamos fazer pontos baixos centrado em cada ponto de base. A agulha vai entrar no meio do ponto, conforme eu estou mostrando aqui para vocês. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro. No próximo, a gente vai fazer um aumento. E a gente vai completar o aumento do primeiro ponto somente quando terminarmos toda a carreira. Então, assim, o primeiro a gente faz só um ponto. E no próximo, sim, vamos fazer 2 pontos. Mais 2 pontos também. E vamos continuar assim até encontrar o primeiro ponto, fazendo 2 pontos em cada ponto de base.
Chegamos agora no ponto de base, que a gente tinha feito apenas um, e vamos fazer mais um, assim ficando um aumento, certo? Agora a gente pode fechar completamente o nosso círculo mágico, caso tenha ficado um pouquinho aberto de vocês. Agora ficamos ao total com 14 pontos. Começamos com 7 pontos dentro do círculo mágico, fizemos aumentos e ficou com 14 pontos. Agora a gente faz o fechamento, puxou a alcinha lá para trás novamente. O fechamento ele vai ser sempre o mesmo, certo? Colocou no meio do ponto. Vai sair lá atrás. Pega esse fiozinho aqui, ó, e passa por cima do fio do rolo. Traz o fio para frente. A gente fica com duas alcinhas. A da frente e a de trás. Agora a gente vai encaixar a agulha na alcinha da frente e na alcinha de trás. Fecha. Temos o nosso primeiro ponto da terceira carreira. Agora a gente vai começar essa carreira com um ponto sozinho. Deixa o primeiro ponto sozinho também, faz o segundo ponto sozinho e o terceiro a gente vai colocar um aumento. Agora vai ser um ponto sozinho e um aumento até a gente fechar essa carreira. Ponto sozinho. E agora no próximo a gente faz um aumento. Chegamos no primeiro ponto. Lembra que o primeiro ponto a gente não fez aumento, a gente fez 2 pontos sozinho para depois vir o aumento. Então agora a gente vai fazer um aumento nesse primeiro ponto, que nem a gente fez na carreira anterior. Então vejam, ficou um aumento e um sozinho, um aumento e um sozinho, assim finalizando a nossa base. Agora a gente vai puxar a alcinha da frente lá para trás, como a gente faz no fechamento. Entretanto, a gente não vai fazer o fechamento igual. A agulha não vai no meio do ponto, e sim embaixo da alcinha, encaixa na outra alcinha lá atrás. Vejam. Agora a gente vai puxar o fio do rolo. Agora a gente vai fazer o acabamento na nossa base, que são pontos baixíssimos. Aqui eu tô fazendo o primeiro ponto, baixíssimo. Encaixa a agulha no meio das duas perninhas do ponto e traz para frente. Esse ponto baixíssimo nós vamos fazer por toda a circunferência, ao redor de toda a nossa base. Chegamos aqui no último ponto baixíssimo, porém, a gente não vai entrar aqui e puxar o fio do rolo, certo? A gente vai deixar o fio do rolo paradinho e vamos pegar este fio aqui, ó. Lembra o fio que a gente deixou, a pontinha do círculo mágico? A gente vai puxar ele para frente agora, para a gente fazer o nosso fechamento. Troca a agulha para agulha de arremate, vem na frente do ponto e puxa esse fiozinho, simulando um ponto. Vejam, a gente vai entrar no meio e sai lá na frente, puxa novamente o fio, simulamos o ponto da frente e vejam, aqui falta uma alcinha para ficar exatamente igual aos outros pontos. Então, a gente vai simular ela também. Entrou no ponto, as alcinhas, puxou para frente e dá uma ajeitada, ajeitando com a mão para ficar o mais semelhante possível aos outros pontos. Esses pequenos ajustes fazem diferença no resultado final da peça. Agora a gente vai trazer esse fiozinho aqui para frente, para a gente puxar ele lá para trás pelo meio do ponto. Entra aqui no meio do ponto e puxa, trazendo ele lá para trás. Nós vamos começar a subida agora do nosso cesto, certo? Vejam, a gente vai pegar nessas duas alcinhas aqui, essa primeira e essa segunda alcinha.
É nessa que a gente vai fazer o nosso primeiro ponto. Aqui, essa primeira alcinha e essa outra. Vamos fazer por todas essas alcinhas um ponto baixo. Encaixou na primeira alcinha, na segunda, e a gente vai fazer o primeiro ponto baixo. E assim, nós vamos seguir. Primeira alcinha, segunda, fecha o ponto. Esse pedacinho de fio aqui, que ficou sobrando, a gente já vai arrematar ele aqui enquanto a gente faz os pontos baixos, escondendo ele dentro dos pontos. Então, pegou a primeira alcinha, a segunda, fechou, e agora sim eu já vou pegar ele junto, ó. Pegou a primeira alcinha, a segunda, pega o fio também, e aí sim a gente fecha o ponto. Novamente, pegou a primeira alcinha, a segunda alcinha, deixa ele dentro também do ponto, vejam, e aí fecha. Assim nós vamos seguindo, fazendo pontos baixos por toda a carreira. E nos encontramos aqui no final. Chegamos aqui no final, vamos fazer o nosso primeiro fechamento. O fechamento ele vai ser sempre o mesmo para todas as carreiras, certo? Pegou a alcinha, puxou lá atrás e vamos agora começar a entrar no meio do ponto. Entrou aqui para fazer o primeiro ponto, saiu lá atrás, que nem eu já ensinei para vocês na base, ponto baixo, centrado. Então, a gente entra no centro do ponto. Juntou as duas alcinhas e fizemos o nosso primeiro ponto baixo centrado. Agora, na segunda carreira da subida do cesto, a gente vai fazer 3 aumentos, certo? Por toda a circunferência, colocando um em cada ponta do cesto. Aqui nós vamos começar fazendo 5 pontos baixos centrado. E no sexto ponto, a gente vai colocar um aumento, certo? Então, a gente já fez um e vamos para o segundo ponto, até completarmos 5 pontos. Agora, chegamos aqui no nosso sexto ponto, onde a gente vai colocar um aumento, que nada mais é do que 2 pontos no mesmo ponto. Coloquei um, agora vamos para o segundo ponto. Certo? Já temos o nosso primeiro aumento. E agora a gente vai fazer do mesmo jeitinho. Contamos 5 pontos, no sexto ponto a gente vai colocar o nosso segundo aumento. Fizemos os nossos 5 pontos. Veja, 1, 2, 3, 4, 5. E agora no sexto nós vamos colocar o nosso segundo aumento. Já temos o nosso aumento aqui e vamos fazer a mesma sequência. 5 pontos, baixo centrado, no sexto a gente faz o aumento. Fizemos então 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E o nosso sexto ponto é com o aumento, fechando assim o terceiro e último aumento desta carreira. Aumento feito. E agora nós vamos fazer os próximos pontos todos, ponto baixo centrado, até chegar no fechamento. O fechamento, ele é igual, eu já ensinei para vocês. Vamos colocar aqui a agulha de trás para frente, puxando a alcinha, encaixa no ponto centrado, sai no meio das perninhas lá atrás, no V, o Vzinho, puxa a alcinha, encaixa na outra alcinha e aí a gente fecha o nosso ponto. Agora, na próxima carreira, a gente vai colocar 4 aumentos.
um em cada extremidade. A gente vai começar colocando um aumento aqui, mas não agora. A gente vai, no fechamento, a gente coloca mais um ponto. Aqui fizemos 4 pontos e agora vem o aumento da parte de baixo, da carreira de baixo. A gente vai fazer mais 2 pontos e aí, passando o aumento, o próximo ponto a gente vai colocar um novo aumento. A gente vai fazer os 2 pontos em cima do aumento da carreira de baixo. Vejam. E agora, no próximo ponto, sim, a gente vai colocar um aumento. É importante não ficar aumento sobre aumento. Então, sempre se atentar a isso, tá? Então, agora sim a gente vai colocar um aumento. Então, aqui a gente colocou o nosso aumento, cuidando para não ficar em cima do aumento da carreira de baixo. Agora, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, passando o aumento da carreira de baixo, nós vamos colocar mais um aumento. Chegamos novamente aqui. No próximo ponto, depois do aumento da carreira de baixo, a gente vai colocar um aumento, que é o nosso terceiro aumento dessa carreira. Vejam, aumento aqui e aumento aqui. Agora, a gente vai seguir fazendo ponto baixo centrado. E aqui neste ponto, vocês esperem que eu vou fazer junto com vocês. Chegamos aqui, ó, onde a gente colocaria outro aumento, né? Passando o aumento da carreira de baixo. Mas nós vamos caminhar mais 2 pontos, baixo centrado, e o aumento a gente vai colocar aqui no último ponto. Vejam. Ficou o nosso aumento. O importante é não ficar aumento sobre aumento, certo? E vocês colocarem 4 aumentos aleatórios. Cuidando a regrinha de aumento não ficar sobre aumento. Vamos fazer o fechamento. Igual eu já ensinei para vocês. Vai ser sempre o mesmo fechamento. Fizemos o nosso primeiro ponto baixo centrado. Agora, nessa carreira, a gente vai fazer toda em ponto baixo centrado, sem nenhum aumento. Feito a nossa quarta carreira, toda em ponto baixo centrado. E a nossa quinta carreira, a gente vai botar 3 aumentos, que nem a gente fez na segunda carreira. O que a gente vai cuidar nesses 3 aumentos? A regra se baseando na terceira carreira. Aqui a gente tem um aumento, então a gente vai cuidar para o aumento da quinta carreira não ficar embaixo do aumento da terceira carreira. Façamos o nosso fechamento, igual aos demais. E agora, aqui a gente vai começar com 3 pontos baixos centrado. Certo? Fizemos 3 pontos, o primeiro do fechamento mais 2. E agora a gente fez o nosso primeiro aumento. Vamos fazer mais 2, um em cada ponta. Aqui vamos seguir com 9 pontos baixos centrados. No nono, aqui a gente vai fazer mais um aumento. Depois desse aumento, a gente vai colocar mais 9 pontos. E no nono ponto, a gente vai colocar um aumento. E vamos seguir até o final com ponto baixo centrado. Finalizamos aqui. Aqui nós ficamos com 5 pontos após o aumento, mais 3 pontos que a gente tinha começado no início da carreira, fechando 9 pontos entre um aumento e outro, certo? Ficamos com 3 aumentos. E agora a gente vai fazer a nossa sexta e última carreira. E vamos fazer 3 diminuições, certo? Também distribuindo as diminuições por toda a circunferência do cesto, cuidando
para que a diminuição não fique abaixo de um aumento. Fizemos aqui nosso fechamento e nós vamos começar. Vejam, aqui está um aumento na carreira de baixo. A gente vai fazer a diminuição antes. Então, a gente vai começar agora. Fizemos o primeiro ponto, faz o segundo, mas não fecha, encaixa no terceiro ponto novamente, ficando com 3 alcinhas. Agora a gente fez o primeiro fechamento, já no início dessa carreira. Agora nós vamos seguir com pontos baixos centrados até antes da carreira, que vai dar exatamente 9 pontos. No 9º ponto, a gente vai fazer uma diminuição, sempre antes do aumento da carreira de baixo. Então, se contarmos aqui 8 pontos, os últimos 2, o 9º e o 10º, são os 2 anteriores ao aumento da carreira de baixo. Então, a gente vai começar fazendo os nossos pontos baixos centrados até chegar no 8º ponto. O 9º e 10º ponto vai ser onde nós vamos fazer a nossa diminuição. 2 anterior ao aumento da carreira de baixo, puxou uma alcinha, entrou novamente, não fecha a primeira, também não fecha, agora ficou 3. Agora sim a gente fecha, certo? Agora nós vamos fazer o mesmo processo, fazer pontos baixos centrados até chegar nos 2 últimos anteriores ao aumento da carreira de baixo. Ó, 2 últimos, agora a gente vai fazer nosso aumento. Entrou no meio, puxou uma alcinha, entrou no próximo, puxou, 3 alcinhas, fechamos. Mais uma diminuição. Vejam como ele já vai ficando bem redondinho. Agora, nós vamos fazer pontos baixos centrados até o final. Assim, nós finalizamos a primeira parte do nosso cestinho. Agora, a gente já pode cortar o fio para fazer o nosso fechamento. Puxou o fio e agora a gente vai simular essa última alcinha para ficar bem perfeito o nosso acabamento. Então, a gente vem com a agulha, eu troquei por uma agulha menor, puxou o fio lá para trás, para dentro do cesto, nas alcinhas de cima. Ó, vejam, encaixo aqui nessa alcinha de baixo, dentro do cesto, saio no meio do ponto e vou simular, puxando para dentro o fio, ficando exatamente igual os outros pontos. Ajeita com a mão para ficar o mais parecido possível. Arremata o fiozinho por dentro do cesto, esconde o fiozinho aqui entre as tramas. E agora a gente vai precisar de um pedacinho de fio, mais ou menos a circunferência do seu cesto, um pouquinho maior. Vejam, eu peguei um pedacinho um pouquinho maior, dá uma altura, mais ou menos este tanto que vocês vão precisar. Agora a gente vai pegar a agulha de tapeceiro. Tem que ser essa mais grossinha assim que o fio de malha consiga passar no buraco da agulha. E nós vamos passar esta agulha com o fio entre a trama, tá? No meio da última carreira. Bem aqui onde eu tô mostrando para vocês. Eu gosto de fazer no fechamento, então começo pelo pontinho do fechamento, ó, não nessa alcinha de cima, nessa alcinha interna. Exatamente assim como eu tô passando. A gente vai passar por toda a extremidade, toda a circunferência deste cesto. Vejam. É só pela alcinha interna. Pega essas 2 perninhas aqui de dentro e vai passando de 3 em 3, 4 em 4 pontos, como ficar mais fácil para vocês. E aí vocês vão puxando esse fio aqui, ó, dando uma puxadinha, deixando sempre uma pontinha, ó,
uma pontinha assim, mais ou menos desse tamanho. Passei por toda a circunferência do cesto e ficou as duas pontinhas, uma de cada lado. Vejam. Como se fosse, se eu puxar, é como se fosse um cadarço, né, que aperta. E assim a gente consegue moldar bem o formato do nosso cesto, vejam. Fica bem redondinho. Só que a gente não vai fechar ele agora, a gente vai só deixar assim, um pouquinho apertadinho, apertem um pouquinho, deixem moldado o cesto de vocês, e aí reservem sem fechar esse ponto, pelo menos agora, esse fiozinho, tá? Vamos deixar ele assim, e nós vamos agora fazer a nossa tampinha, para ela encaixar perfeitamente aqui. Quando a gente tiver a tampinha pronta, daí a gente vai, se caso necessário, apertar um pouquinho. Que a ideia é que a tampa, ela fique extremamente encaixada, que você possa virar o cesto e a tampa ela não caia. Vamos então para a segunda etapa do nosso cesto, que é a nossa tampa de encaixe. Para tampa de encaixe, vocês vão fazer uma base exatamente igual com o que a gente fez, tá? Com uma diferença. Nós vamos colocar um ponto a mais, 8 pontos. Aqui na base, a gente botou 7 pontos. E para fazer a tampa, nós vamos fazer uma base com 8 pontos. E não vamos fazer o acabamento, tá? O acabamento ao redor. A gente faz a base sem o ponto baixíssimo ao redor. E a gente já pode cortar o nosso fio para fazer o nosso fechamento. Aqui a gente vai simular uma correntinha, que nem a gente fez no finalzinho ali do nosso cesto. Traz o fiozinho para trás, simulando uma alcinha. Agora a gente vem por dentro, por baixo do ponto, sai no meio e puxa. Ó, puxou no meio, puxou para dentro. Aqui tá a nossa base perfeita, que vai virar uma tampinha perfeita também. Agora a gente faz o arremate aqui por dentro das tramas, dá um pinguinho de cola, Tec Bond, ou a cola de preferência de vocês. A nossa tampinha, ela tem que ficar um pouquinho maior que a base. Por isso que a gente colocando um ponto a mais, ela já fica no tamanho perfeito. Vejam. Agora, a gente vai precisar da nossa agulha de tapeceiro e um pedacinho de fio, igual a gente fez na borda do nosso cesto. E o processo é o mesmo. Nós vamos passar esse fio pelos pontos internos, igual a gente fez na borda do cestinho. Passa pelo meio da trama. Não esquece de ir puxando para ficar mais fácil depois de vocês puxarem esse fio. Se deixar para puxar só no final, fica um pouquinho mais difícil. Saiu aqui, ó, no mesmo lugarzinho que entramos, a gente tem que sair com a outra ponta. Quando a gente faz esse processo, a gente consegue puxar também aqui e ir moldando a tampa conforme a gente deseja, ó. Ela já ficou mais redondinha. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo nesta carreira aqui. Vamos pegar um pedacinho de fio de malha, colocar na nossa agulha de tapeceiro e também vamos passar pela trama pelo lado de fora agora. A gente tinha feito do outro lado, né? Agora a gente vai fazer deste ladinho aqui. Então, é o mesmo processo. Vamos entrar com a agulha de tapeceiro pelos pontos e ir passando o fio até chegar do outro lado. Saímos com a agulha aqui, no mesmo lado que a gente entrou, né, no mesmo ponto, a gente sai com ela do outro lado. E agora, a gente vai fazer o seguinte, colocar o dedo no meio da tampa, esse buraquinho aqui, aperta e aí sim puxa o fio. O que a gente quer conseguir com isso? Que essa parte do miolo, essa parte interna, fique pra dentro, pra formar bem a parte de cima da maçã, que ela tem aquela parte onde sai o caule, ela é pra dentro, né? E fazendo esse processo com o fio, a gente consegue moldar a tampinha para ela ficar igual a parte de cima de uma maçã. Aqui a gente puxou por fora e agora a gente vai colocar mais um fio, nosso último fio, por dentro. Esse vai ser o último fio que a gente vai passar
entre as tramas da tampa para depois começar aí sim dar os nozinhos nos nossos fios. Então, vamos entrar aqui agora nessa primeira carreira aqui do anel mágico e vamos passar toda a trama e sair do outro lado, que nem a gente fez nas outras carreiras. Saímos aqui. No mesmo ponto que a gente entrou, né, no mesmo ladinho, a gente sai com a outra ponta. Então, agora sim, a gente vai puxar esse fio para deixar bem apertadinho esse nosso meio para dentro. Esse fio também da parte interna, que fica na bordinha, a gente vai puxando e vai moldando a nossa tampa. Puxa com cuidado, puxa de um lado, do outro. Vejam, ela já vai ficando parecida com a tampinha que a gente vai encaixar na maçã. Agora, essa parte aqui de cima, coloca o dedo, segura e aí sim, puxa também. Com isso, a gente quer que esse miolo vá pra dentro da tampinha, que nem eu falei pra vocês, imitando aquela parte onde sai o caule da maçã. Vai puxando devagarzinho e colocando o dedo, já empurrando esse miolo pra dentro. Dá o primeiro nozinho. Antes de fechar o segundo nó, porque a gente vai dar um nó e depois a gente vai fazer o segundo nó para ficar bem preso. Então, afunda bem essa parte antes de fechar o nozinho. Agora, a gente já pode fechar o nó. Um nozinho bem apertado. E agora, a gente vai arrematar com a agulha de tapeceiro, escondendo as duas pontinhas pelo meio da trama. Já escondemos, então, o nosso fiozinho. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo nos fiozinhos que ficaram na parte interna. A gente vai puxar bem, puxando esse biquinho aqui para ficar bem para dentro. E a gente já pode também fechar o nosso nozinho e fazer a mesma coisa. A gente vai fazer o arremate passando os fiozinhos pela trama. E agora a gente vai finalizar com esse último fiozinho aqui. Vamos moldando a nossa tampa, querendo que essa parte da bordinha venha para dentro, para ficar redondinho, como fica o encaixe da maçã. Ali no meio vai sair o caule e essa parte aqui a gente vai virando ela para dentro e puxando. Vai moldando com a mão devagarzinho e puxando. Olha. Agora vamos fazer um teste aqui para ver se tá bem direitinho com a nossa maçã. Aqui ainda nós vamos fazer os pontos do encaixe. Neste caso aqui ficou direitinho, ó, o cesto e a tampinha estão encaixando perfeitamente. Ó, esses fiozinhos aqui, caso tenha ficado o cesto muito grande, vocês queiram deixar um pouquinho mais apertadinho a borda para encaixar perfeitamente na tampinha, a gente consegue com esse fiozinho, a gente vai puxando e vai moldando. Agora eu já vou poder dar um nozinho aqui. Ó, parecendo um chapéuzinho. E o miolo a gente aperta, onde vai sair o caule. E aqui é o mesmo processo, vamos passar o fio pela trama fazendo o arremate. Agora a gente vai fazer os pontos ao redor da tampinha, os pontos internos, para ficar com aquele encaixe perfeito que vocês viram no início do vídeo ali na nossa maçã. Então aqui, ó, eu vou pegar essas duas perninhas, ou seja, cada ponto. Ó, aqui é um ponto com duas perninhas, né? E eu vou passar a nossa agulha neste espaço aqui, com as duas perninhas pegando o primeiro ponto. Agora nós vamos pegar o fio do rolo, certo? E vamos puxar o fio e vamos começar a fazer pontos baixíssimos. Deixa um pedacinho aqui, a pontinha. Vejam. Primeiro ponto baixíssimo. Agora eu venho no outro ponto, puxo o fio, faço o próximo ponto. Assim eu vou fazendo por toda a circunferência da tampinha. A cada ponto eu faço um ponto baixíssimo.
Neste momento, o único ponto de atenção é que o nosso fio do rolo não fique para baixo assim, ó. O certo é ele ficar para cima da agulha, e aí a gente vai com o ponto aqui, e aí sim a gente fecha. Exatamente como eu tô fazendo. A gente vai fazer assim nessa primeira carreira. Ó, tá ficando perfeitinho aqui a primeira carreira da nossa parte do encaixe da tampa. Vamos continuar fazendo nossos pontos baixíssimos. Eu encontro vocês, então, aqui no final. Façam por toda a circunferência da tampa. Chegamos aqui, já no último ponto. E agora, a gente vai fazer o seguinte. Em vez de a gente pegar o do rolo, que nem eu fiz aqui, a gente vai deixar o do rolo paradinho. E a gente vai pegar aquele outro fiozinho. Eu pedi pra vocês deixarem um pedacinho, lembra? A gente vai pegar este fiozinho. E nós vamos puxar esse fio pra gente simular a correntinha final. A gente vai simular um ponto fazendo o fechamento. Vou pegar a minha agulha aqui de arremate, que eu uso a mais fininha. Venho de fora para dentro, né? Ou de cima para baixo. Puxo o fiozinho. E agora, ó, a gente vai simular uma correntinha. Eu vou entrar aqui embaixo, bem no meio do ponto. Trago o fio novamente. E agora eu vou puxar por essa trama aqui, trazendo lá para cima da tampa. Lá a gente vai fazer o arremate. Ó, prontinho. Agora a gente vai trazer esse fiozinho pra cá. E aí a gente vai passar por meio da trama e fazer o arremate. Agora a gente vai pegar somente a alcinha interna. Ó, somente uma alcinha. Pega o fio do rolo, esse que ficou de ladinho aqui, a gente vai puxar, entrou pela alcinha e puxou. Vejam, peguei só uma alcinha. Novamente, a gente entra no meio do ponto, por cima, e aí a gente vai puxar o fio do rolo. Neste momento aqui, eu vou ensinar um truque para vocês aqui, que fica mais fácil, tá? Entrou no meio, coloca o dedo aqui, ó, para na hora de fechar ficar bem mais fácil. E puxa. Entrou no meio do ponto. Quando eu digo no meio, é no meio e pegando só uma alcinha da parte de dentro, ó. Botou o dedo e puxou para fechar. Assim fica mais fácil a gente fechar, ó. Segurou e puxou. Na primeira carreira a gente estava deixando o fio do rolo para cima. Aqui a gente está deixando o fio do rolo para baixo, tá? É diferente. Entrou aqui, pegou a primeira alcinha, colocou o dedo para segurar o fio do rolo e aí a gente fecha o ponto. A gente vai fazer isso, ó, tá formando direitinho aqui nosso encaixe. Então, a gente vai fazer isso por toda a carreira. Voltamos aqui no último ponto, ó. Peguei a última alcinha, fechei e agora eu vou poder cortar esse fio aqui pra gente fazer novamente o nosso fechamento. Nós vamos simular uma correntinha igual a gente fez na carreira anterior. Com a agulha mais fina, eu entro aqui de cima para baixo ou de fora para dentro, puxo o fiozinho pra gente simular aqui a nossa alcinha, ó, nossa correntinha. E eu vou fazer o mesmo processo, só que daí eu vou vindo por dentro, ó, do outro ponto também. Eu entro no meio do outro ponto de baixo e no meio do ponto de cima, dos baixíssimos, né? E aí eu vou ajeitando aqui e vou trazer esse fio lá pra frente também da tampa e a gente vai fazer o mesmo processo. Vai arrematar por entre as tramas. Vejam, o nosso fechamento ficou perfeito. Agora a gente vai puxar o fiozinho pra frente e vai fazer o arremate. Vamos novamente para a terceira
carreira de ponto baixíssimo, terceiro e último, o mesmo processo. A gente vai pegar a alcinha, só uma alcinha interna, deixa um pedacinho do fio, e agora o que vai mudar é só o nosso fechamento. Nós estávamos fazendo assim, agora a gente vai fazer como se fosse um ponto meio alto, passando o fio por trás da agulha, vejam. Puxou o fio, ficou com 3 alcinhas ali, ó. A gente entrou no meio do ponto, passou o fio por trás da agulha, pegou o fio, a gente fica com 3 alcinhas ali e puxa. A gente vai fazer esse ponto até o final. Então, a atenção é só realmente no fechamento. Vejam, tá ficando perfeitinho. Agora eu encontro vocês no final dessa carreira. Chegamos aqui no último ponto, baixíssimo, e ao invés da gente pegar o fio do rolo, a gente vai pegar essa alcinha aqui que a gente deixou paradinha no início. A gente entra no meio do fio e puxa esse fiozinho pra gente fazer agora uma simulação da alcinha. Da mesma forma que a gente fez na primeira carreira de pontos baixíssimos do encaixe aqui. Então, a gente vai entrar aqui, nas 2 perninhas de cima do ponto, passou de dentro para fora, e agora a gente vem embaixo, ó, aqui a gente tem que entrar com a agulha aqui no meio, vem por baixo e puxa. Dá uma ajeitadinha com a mão mesmo, com a ajuda da agulha também, até ficar o mais parecido possível com as outras correntinhas. E a gente vai passar o fiozinho por meio da trama, que nem a gente fez nas outras carreiras, para fazer o arremate. Puxamos o fiozinho agora aqui para cima da tampinha e vamos esconder ele, igual a gente fez com os fiozinhos anteriores. Este fiozinho ficou também aqui para dentro, a gente faz a mesma coisa, a gente faz o arremate pelo meio da trama, com a nossa agulha de tapeceiro, que eu acho que fica mais fácil. Mas se vocês quiserem fazer com agulha também, aí fica a critério de vocês. Agora a gente vai ver se vai ser necessário ajustar aqui a borda do nosso cesto. Lembra dos fiozinhos que a gente passou por aqui ao redor, que eu pedi para vocês deixarem? Nesse momento que a gente vai ver a necessidade de ajustar. Vejam, a tampa, nesse caso aqui, ela tá encaixando perfeitamente, né? Vocês têm que verificar como é que tá aí de vocês. Ela tá um pouquinho soltinha, mas vejam, ela não tá caindo. Ó, é um teste, a tampa não cai. Vocês podem fazer esse teste aí com a massa de vocês. Caso seja preciso, ficou um pouco largo demais, aí sim agora a gente vai, com aquele fio ali, ajustar. A gente vai puxar de um ladinho, puxa do outro, e vai deixar mais afunilado a borda do nosso cestinho. Ó, ficou mais justo. Aí sim a gente pode fazer o nozinho, depois que chegar na medida que vocês desejam. Façam o teste com a tampinha de vocês, vejam se tá encaixando perfeitamente. Ó, tá bem redondinho. Então agora a gente vai poder fazer o nozinho. Vamos testar aqui a última vez. Perfeito. Depois do nozinho a gente vai pegar com a nossa agulha de tapeceiro e passar o fiozinho ao redor para esconder. Fiozinho já arrematado, vejam, ficou perfeitinho. Agora é a hora que a gente vê como é que ficou a nossa tampinha. Olha a perfeição desse encaixe. Espero que a de vocês também tenha ficado assim, perfeitinha. E agora nós vamos fazer a folhinha e o caule. Começando pela folhinha, lembrem que o fio ele tem que ser um pouquinho mais fino, tá? Então, caso o fio de vocês seja um pouco mais espesso, então dá uma esticada ou, se necessário, corta o fiozinho no meio. Nós vamos fazer aqui 4 correntinhas, já contando com essa primeira aqui, ó. Então, temos uma e vamos fazer mais 3 correntinhas. Agora, a gente vai ir no ponto de trás das correntinhas, vejam. Aqui ficou as 4 correntinhas na parte da frente e aqui é a parte de trás. A gente vai vir nesses pontos aqui de trás. A gente vai pular o primeiro ponto e vamos vir no segundo ponto de trás. Bem aqui onde eu estou mostrando. Então, a gente vai entrar com a nossa agulha neste segundo ponto de trás e vamos fazer um baixíssimo. Certo? Agora, nós vamos no próximo ponto de trás,
que seria o terceiro, e vamos fazer um ponto baixo. E agora, este ponto aqui do nozinho que a gente fez, também a gente vai fazer um ponto nele. Vejam aqui a parte da frente e aqui a parte de trás. Entrou na parte de trás, da alcinha de trás, e faz mais um ponto baixíssimo. Dá uma ajeitadinha, como tá ficando o trabalho. Agora, esse fiozinho aqui a gente vai colocar para trás da agulha, certo? E vamos fazer uma correntinha. Agora, a gente vai pegar na alcinha lateral. Vejam, aqui tá o ponto. A gente vai pegar nesta alcinha. Entra pelo meio do ponto e pega somente uma alcinha. Ó. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Vem novamente na próxima alcinha. E a gente vai fazer um ponto baixo. Vamos vir novamente aqui nessa última alcinha e vamos fazer um baixíssimo. Certo? Agora, a gente dá uma ajeitadinha na nossa folha. Pode tirar a agulha, deixando um pedacinho, porque a gente vai simular agora uma correntinha, a correntinha do fechamento. Pode puxar o fio. Dá uma ajeitadinha na folhinha com a mão mesmo. E vamos pegar uma agulha mais fina pra gente fazer essa parte aqui de arremate. Então, a gente vai vir nessas duas alcinhas aqui, ó, da correntinha. E puxar de frente pra trás, pra gente simular o nosso ponto de fechamento. Agora, aqui, ó, nós temos que simular assim. Então, a gente vai vir por baixo para sair no meio do ponto de cima. E aí, sim, puxar o nosso fiozinho. Puxou, ajeita. Perfeito. Agora, a gente vai pegar esses fiozinhos aqui, que ficaram sobrando, e a gente vai arrematar eles por trás da nossa folhinha. Passa por alguns pontinhos. Os dois fios, tá? De um lado e do outro. Dá um pinguinho de cola instantânea, Tec Bond, ou a cola de sua preferência. E tá prontinho, tá arrematado, vejam. Já passei aqui, botei uma gotinha de cola e está prontinha a nossa folhinha. Agora, a gente vai fazer o nosso caule. Para o caule também, um fio mais fino. Nesse caso aqui, eu cortei o meu fio no meio e ele ficou mais fininho, vejam. Se o fio de vocês também for um pouco grosso, faz esse mesmo processo para o caule ficar também delicado, igual a folhinha. Então, nós vamos começar com o nosso nozinho inicial, que já vai contar com um ponto. Vejam. Aqui nós já contamos como um ponto. Agora, nós vamos fazer mais 5. 5 correntinhas. Temos 5, 6. 5 com o inicial, fechou 6, certo? Agora, a gente vai virar novamente o trabalho e vir novamente nesses pontos de trás. Nós vamos vir no segundo ponto, esse é o primeiro e o segundo, certo? A gente vai entrar no segundo ponto, aqui à frente, aqui a parte de trás. 1, 2, entrou aqui e vamos fazer um baixíssimo. No próximo ponto de trás, também vamos fazer mais um baixíssimo. O próximo, vamos fazer novamente mais um baixíssimo. Entrou. Fechando assim 3 baixíssimos. E agora, nós vamos para o nosso último.
aqui no pontinho também, o último ponto de trás. Prontinho. Aqui a gente aperta um pouquinho, deixa eu tirar aqui a agulha, dá uma ajeitadinha no caule. A gente vai poder cortar já agora esse fio também. Puxa o fio. Ó, aqui a gente pode puxar para ficar bem justinho. E o nosso caule está pronto para ser aplicado na nossa tampinha da maçã. Vejam, essas duas alcinhas aqui a gente vai usar para aplicar ele na tampinha. Então, já temos pronto o caule e a folhinha. Agora, vamos fazer a aplicação na tampa. Aqui está a nossa maçã prontinha, para a gente poder aplicar agora os itens finais, que é o nosso caule e a nossa folhinha. Aqui nessa parte que a gente deixou mais fundo, é exatamente ali que a gente vai aplicar. Vamos passar o fiozinho aqui do caule. O primeiro fiozinho a gente bota na agulha de tapeceiro. Vejam ali, aqui é a parte de trás e aqui é a parte da frente, tá? Agora a gente vai ver direitinho aonde que a gente vai colocar. Aqui eu tô procurando onde é que tá o nosso fechamento, porque eu gosto sempre de deixar as partes de trás pro mesmo lado, os fechamentos pro mesmo lado também. Então, aqui é o fechamento, eu vou deixar pra trás, vejam, e agora eu vou botar o nosso caule assim, ó. A parte de trás do caule pro lado do fechamento também. Atrás também tá o fechamento. Então, eu vou vir aqui no centro com a agulha, ó, e vou passar pro outro lado, aqui é bem o centro, né? Então, a gente vem deste ladinho aqui que eu tô mostrando pra vocês, vejam. Vai com jeitinho, tem que sair a agulha lá do outro lado. A gente quer trazer esse fio lá pra trás. Ó, saiu, puxou. Agora, vamos fazer o mesmo processo com este outro fio aqui também do caule. Vai sempre dando uma olhadinha como é que tá ficando a posição, pra ficar bem retinho. Ó. Vamos novamente passar pela agulha de tapeceiro e trazer esse fiozinho lá pra trás, pra dentro, né, da tampa. Ó, vejam bem, aqui a gente entrou primeiro, então a gente vai entrar neste outro aqui, sentido reto. Entrou, vejam. Sai de um lado e o outro fio sai do outro. Olha que graça, ficou o nosso caule. Perfeito, né, gente? Uma graça. Aí agora a gente vai fazer um nozinho bem firme aqui. Ó, aqui a gente vai colocar ainda uma gotinha de cola, tá? Pra ficar mais firme ainda. Então, pode apertar bem esse nó. Ajeita. E agora a gente já pode cortar também esses pedacinhos aqui. O mais rente possível. Prontinho. Agora a gente pode botar uma gotinha de cola em cima do nozinho para deixar mais firme ainda. Nós também vamos colocar uma gotinha de cola nessa parte aqui, ó, para ficar bem seguro o nosso caule não ter perigo de cair. Deixa eu pegar a nossa folhinha também, que a gente já vai aplicar ela.
Vamos pegar agora a parte de trás do caule, pra gente colocar a nossa gotinha de cola bem embaixo. Ó. E aperta um pouquinho. Pra ficar bem firme. E agora a gente vai fazer o mesmo com a nossa folhinha, tá? Essa é a parte de trás e essa é a parte da frente. Dá uma moldada na folhinha e preste atenção para colocar a parte da frente virada também para o lado da frente do caule. Então, vamos colocar desse ladinho aqui, ó. Olha que graça. Vamos vir com a cola. Aqui nesse cantinho. E já vem com a aplicação da folhinha. Coloca e segura. Prontinho, gente. Já tá aplicado, então, o nosso caule e a nossa folhinha. Vejam que graça que fica. E a nossa maçã tá prontinha. Agora me conta aqui nos comentários o que você achou dessa peça e também o que você quer ver nos próximos vídeos aqui no canal. E se você gostou dessa aula, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrita e ativa o sininho para não perder os próximos tutoriais. E se quiser aprender mais comigo, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu Instagram e também do meu curso, que tá com um desconto especial da Black. Agora compartilhe esse vídeo com aquela amiga crocheteira que vai amar fazer essa maçã. E se você fizer a sua, me marca lá no Instagram, @fiosdeluma. Amo ver as peças de vocês e sempre compartilho nos stories. Um beijo, obrigada por assistir e até o próximo vídeo.